Imagine um vilão que seja, ao mesmo tempo, o maior oponente físico e o rival intelectual do Homem-Aranha. Esse é o Dr. Octopus. Sua história começa como a de muitos dos vilões de sucesso, um homem com uma vida normal que, após um acidente, se transforma em um dos antagonistas mais temíveis e complexos da Marvel. Mas a trajetória de Otto Octavius é mais do que a de um vilão. Ele é o criador de um dos maiores grupos de vilões da Marvel, assumiu a identidade do Homem-Aranha por um tempo e viveu entre a genialidade e a loucura, oscilando entre a vilania e a busca pela redenção. Embarque nessa história e conheça os momentos que transformaram o Dr. Octopus em uma verdadeira lenda no universo Marvel. Origem do personagem. Otto Octavius é o nome real por trás do Dr. Octopus. Nascido em uma família complicada, Otto cresceu em um lar violento, onde seu pai, autoritário e abusivo, tornava cada dia um desafio. Em meio a esse ambiente, Otto descobriu que a ciência era o caminho para escapar da realidade cruel que enfrentava. Um jovem brilhante, com uma paixão genuína pelo conhecimento, ele decidiu estudar física nuclear e logo se destacou entre os cientistas mais promissores de sua geração. Após a morte de seu pai, Otto continuou seus estudos e sua vida como cientista, sendo admirado e respeitado por sua inteligência. Criou então um aparato revolucionário para manipular substâncias perigosas, 4 braços mecânicos que ele poderia controlar mentalmente. Mas a genialidade de Otto se transformou em tragédia. Durante um experimento, uma explosão catastrófica o expôs a uma dose extrema de radiação. O acidente uniu os braços mecânicos ao seu corpo, e a explosão danificou parte do seu cérebro, causando uma transformação psicológica tão profunda quanto física. Esse foi o nascimento do Dr. Octopus. Poderes. Otto Octavius era já um cientista de ponta, mas após o acidente, ele se tornou algo mais, um homem com poderes e habilidades que rivalizam com qualquer super-herói. Seus tentáculos mecânicos, construídos com uma liga especial, são indestrutíveis, rápidos e incrivelmente fortes. Ele controla cada movimento dos braços como se fossem extensões do próprio corpo, sendo capazes de levantar toneladas, estender-se por metros e lutar com precisão mortal. Com essas habilidades, ele consegue enfrentar e até superar o Homem-Aranha em combate. Além dos tentáculos, Otto é um gênio, com uma inteligência de nível extraordinário. Seu conhecimento de física, química, robótica e biologia o tornam um vilão quase imparável, pois ele consegue sempre encontrar formas inovadoras de escapar, atacar e desafiar Peter Parker. Seus braços mecânicos, combinados com a mente brilhante, fazem de Otto Octavius uma verdadeira máquina de destruição e estratégia. História. Agora que você conhece a origem e os poderes de Otto Octavius, vamos nos aprofundar nos eventos mais marcantes de sua história. O Dr. Octopus foi responsável por alguns dos arcos mais impactantes do universo Marvel, e cada um deles revelou facetas diferentes de sua complexidade e ambição. Primeira aparição e enfrentamento com o Homem-Aranha. A primeira aparição de Otto Octavius foi logo no início da carreira do Homem-Aranha, em The Amazing Spider-Man #3. Com seus tentáculos prontos para o combate, ele enfrentou Peter Parker e quase conseguiu derrotá-lo. Esse primeiro embate deixou claro que o Homem-Aranha enfrentava um vilão diferente. A força, inteligência e frieza do Dr. Octopus o tornaram uma ameaça superior a qualquer outra que Peter tinha encontrado até então. A rivalidade entre os dois só aumentou ao longo dos anos, e Otto tornou-se uma espécie de pesadelo recorrente para o Homem-Aranha. Esse momento inaugural foi a faísca que deu início a uma longa série de conflitos e a construção de uma rivalidade que viria a definir ambos os personagens. Fundador do Sexteto Sinistro. Otto percebeu que, sozinho, vencer o Homem-Aranha seria um desafio quase impossível. Então, ele decidiu reunir alguns dos piores inimigos de Peter em uma equipe para enfrentá-lo de uma vez. Nascia o Sexteto Sinistro, um dos grupos de vilões mais emblemáticos da Marvel. Composto por Electro, Kraven, Mysterio, o Abutre e o Homem-Areia, o Sexteto Sinistro era uma força devastadora, e o plano de Otto era simples: cada um atacaria o Homem-Aranha em turnos, enfraquecendo-o até que ele fosse incapaz de resistir. Apesar de Peter conseguir derrotá-los, a criação do Sexteto Sinistro mostrou a engenhosidade e liderança de Otto, que provou ser um mestre da estratégia e da manipulação. Superior Spider-Man.
Um dos momentos mais controversos e fascinantes da história de Otto Octavius aconteceu no arco superior Spider-Man. No que é considerado um dos enredos mais ousados dos quadrinhos, Otto troca de corpo com Peter Parker. Em seus últimos dias, já debilitado, Otto orquestra um plano para transferir sua mente para o corpo do Homem-Aranha, assumindo sua identidade e seus poderes. Com Peter preso em seu próprio corpo em decadência, Otto se torna um novo Homem-Aranha e, em sua visão distorcida, decide provar que pode ser um herói melhor. Como o superior Spider-Man, Otto age com brutalidade, impondo um estilo de justiça muito mais implacável do que Peter jamais sonharia. Ele chega a melhorar a vida do herói, mas seu método violento de combater o crime não agrada aos aliados do Homem-Aranha. Em seu tempo como superior Spider-Man, Otto passou por uma transformação interessante, chegando a experimentar o que é ser um herói. Mas, no fundo, ele continuava sendo o vilão que sempre foi. Esse arco deixou um impacto duradouro na mitologia do Homem-Aranha e mostrou que até mesmo um vilão como Otto é capaz de introspecção e mudança, mesmo que temporária. Redenção e sacrifício. Com o tempo, Otto Octavius passou a se questionar sobre sua própria vida e legado. Em histórias mais recentes, ele experimenta uma espécie de busca pela redenção, até mesmo arriscando a própria vida para salvar Peter Parker. Em um desses momentos, ele tenta reverter a troca de corpos, devolvendo a Peter seu lugar e enfrentando as consequências de seus atos. Essa busca por redenção, ainda que fugaz, mostrou um lado humano de Otto que muitos não esperavam. Porém, sua natureza vilanesca sempre fala mais alto, e o Dr. Octopus não demora a retornar aos seus velhos métodos, ainda mais determinado em provar que sua superioridade intelectual é o que realmente importa. A morte e o retorno de Otto Octavius. Em uma última tentativa de confronto, Otto encontra sua própria morte nas mãos de um inimigo implacável. Mas a morte, para um personagem como o Dr. Octopus, é apenas mais um obstáculo. Anos depois, Otto retorna, agora mais focado e obcecado do que nunca, decidindo que seu objetivo final é eliminar qualquer um que o desafie, especialmente Peter Parker. Sua morte e retorno são um lembrete de que Otto Octavius é uma figura que representa tanto a ambição quanto a resiliência e a luta entre a redenção e o desejo pelo poder absoluto. A trajetória do Dr. Octopus é uma montanha-russa de conflitos, transformações e uma rivalidade sem fim com o Homem-Aranha. Ele é mais do que um simples vilão, Otto Octavius é uma mente brilhante que atravessa a linha tênue entre o bem e o mal. Se você gostou de conhecer essa história, deixe seu like e compartilhe com outros fãs da Marvel. Qual foi o momento mais impactante da jornada do Dr. Octopus na sua opinião? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal para mais conteúdos épicos como esse.